as profetas e os profetas estão espalhando a palavra de Deus nos 4 cantos desse país. Ninguém será desculpado. Ah, eu não sabia. Ah, eu não conhecia. Ninguém poderá dizer no dia do juízo final que não ouviu a palavra e não aceitou Jesus como Salvador. Aquele que aceitar Jesus será aceito por Deus. Aquele que negar Jesus será negado por Deus. É simples assim. Creia na palavra de Deus, creia no Evangelho do Senhor Jesus, creia e o Espírito Santo vai te revelar a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus, a Bíblia, é só por revelação. Você nunca vai entendê-la se você não buscar o Espírito Santo para te dar entendimento. Ore ao Espírito Santo para que ele te revele a palavra. Quer aprender a orar? Então eu vou ensinar você. Ore comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, sobre mim e sobre nós, para que nós tenhamos a revelação e o entendimento da palavra de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, revela a tua palavra, revela a tua palavra ao meu coração e ao coração de todo aquele que ouve e crê em Deus. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo revela, Senhor, a tua palavra ao meu coração, ao coração de cada um que ouve. Traz o entendimento, a revelação da palavra. Quando nós formos ler a palavra e ouvir a pregação, que o nosso entendimento seja aberto e possamos receber a revelação em nome do Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê visão e revelação da palavra de Deus. Que o reino de Deus esteja diante do seu coração, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem com o pastor Arantes. Um beijo no coração. Estamos lendo um texto e trazendo para você uma palavra de ensino dentro da palavra de Deus. Muito bem. Muito bem, meu amigo e minha amiga que está na audiência do programa. Nós ouvimos louvor, adoração e música. E neste momento nós estamos diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus. É um momento em que nós vamos meditar no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem a Bíblia Sagrada na sua casa, se você tem a Escritura, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, no versículo 17. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17. Nós vamos meditar na palavra de Deus, naquela passagem que fala do jovem rico
A Bíblia fala que havia um jovem muito rico, tinha muitas propriedades, muitos bens, muitas casas, muitas fazendas. Ele era um jovem muito rico, provavelmente um herdeiro, de família rica. E aquele jovem tinha muitas propriedades, tinha muitos bens. Mas aquele jovem estava no meio da multidão que estava ouvindo o Mestre Jesus pregando o reino de Deus, pregando o reino de Deus. Aquele jovem certamente estava com sede do reino de Deus, porque ele via as multidões chegando e certamente ele deve ter visto os milagres que Jesus fazia, curando cegos, curando surdos, curando mudos, curando paralíticos, curando leprosos, curando pessoas das mais incontáveis enfermidades. E certamente aquele jovem deve ter visto muito milagre. Muito provavelmente aquele jovem no seu coração já estava convertido a Deus, estava convencido de que Deus estava ali. E ele já estava, através dos milagres, das curas e das libertações que Jesus fazia, muito provavelmente ele já estava convertido em seu coração e com vontade de herdar o reino de Deus. E aquele jovem, Marcos capítulo 10, versículo 17, aquele jovem, olha o que diz a Bíblia: e pondo-se Jesus a caminho, estava caminhando, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar quantas vezes você já parou para pensar na vida eterna? Talvez você tenha pensado constantemente sobre a vida eterna. Ou quem sabe você não se importa com a vida eterna, não se preocupa com a vida eterna e não tem preocupações onde vai passar a vida eterna. Eu não sei se você pensa na vida eterna ou não, se você medita, pensa, analisa, se preocupa, ou quem sabe você não se preocupa com a vida eterna, não está preocupado onde passará a eternidade. Alguns estão preocupados com a vida eterna, estão se preparando para a vida eterna, e outros não estão se preparando. Aqueles que estão preparados para a vida eterna vai chegar e eles vão encontrar com a vida eterna, que é a morte. Logo após a morte virá a vida eterna. Alguns estão preparados, se preparando, E outros não estão preparados, não estão se preparando e muito menos estão preocupados com a vida eterna. Aquele jovem estava preocupado. Ele falou, olha, Marcos capítulo 10, versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Jesus estava querendo dizer aqui que ninguém é bom senão Deus. Porque todos os homens se acham bons. Todos os homens se acham bons. Essa é a grande verdade. Você pode chegar no homem e perguntar: e aí? Eu sou bom, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, sou trabalhador, sou honesto, cuido bem da minha família, minha casa, meus negócios, pago minhas contas em dias, eu sou um homem bom. Todos são bons aos seus próprios olhos. Jesus disse que ninguém é bom, senão um que é Deus. Somente Deus é bom. Não há bondade no homem, mas somente em Deus. Aí Jesus explicou: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Eu vou repetir. Jesus disse: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus resumiu aqui algumas condições para você estar se preparando, caminhando para a vida eterna. Não que isso aqui é tudo, mas é uma parte daquilo que nós temos que fazer. Não adulterar, não furtar, não ficar mentindo, não dê prejuízo para ninguém, e honrar o pai e mãe. Se você tiver pai e mãe, honre eles. Então respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha que palavra dura Jesus falou. Ele chamou Jesus de bom. Jesus, não, bom é só Deus. Olha, sabe os mandamentos? Sei. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em outras palavras, aquele jovem estava procurando se comportar da melhor maneira possível para dar um bom exemplo a seus familiares e amigos, e também para, de uma maneira, se preparar para a vida eterna. E aquele jovem achava que já estava pronto para a vida eterna. E Jesus olhou, amou e disse: olha, já que você cumpriu tudo isso aí, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus disse para ele:
vai. Só te falta uma coisa para entrar no reino de Deus. Você já está preparado. Só te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem. Lembre que esse jovem, provavelmente o herdeiro de família rica, esse jovem tinha muitas fazendas, tinha muita terra, muita criação, muita plantação, muito empregado. Ele era muito rico. Ele era muito rico. De uma forma impressionante. Ele era muito rico. E Jesus falou, bom, já que você cumpriu toda a lei, está cumprindo, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e vem, segue-me. Você terá um tesouro no céu. O que é que aquele jovem fez ao ouvir essa palavra tão difícil? Jesus mandou ele vender tudo, vender as fazendas, a terra, o gado. Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, dê aos pobres. Eu não quero que a palavra de Deus fique oculta para você, mas que ela seja revelada. Jesus disse para aquele jovem, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E segue-me e você terá um tesouro no céu. Se você olhar para a época de hoje, os pregadores do Evangelho, os pregadores da palavra de Deus, os pregadores da palavra de Deus, todos eles devem ouvir esta palavra com muita atenção. Se você é pregador da palavra, se você é parente, amigo, é ovelha de um rebanho, de um pastor, chama o seu pastor e leia para ele esta passagem do rico, do jovem rico. Leia essa passagem para seu pai, para sua mãe, para o seu pastor, para a sua igreja, para os seus amigos. Leia essa palavra. Jesus disse para o jovem, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E terás um tesouro no céu. Aí vem, segue-me. Hoje, muitos pregadores, graças a Deus não são todos, mas muitos pregadores estão pregando essa mensagem, dizendo para suas ovelhas, dizendo para o povo, vai, vende tudo que tem, vende sua casa, vende seu carro, vende seus bens e traz, deposita no altar o seu tudo. Entregue tudo no altar. E ainda prega que você deve ser obediente ao altar. Traz para o altar o seu tudo. Traz para o altar o seu tudo. Derrama no altar o seu tudo. Os pregadores estão pedindo para as pessoas venderem suas casas, suas terras, seus bens, seus carros e colocar no altar. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, sim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Estão deturpando a palavra de Deus e amealhando verdadeiras fortunas em nome do Evangelho. Pregadores do Evangelho estão usando esta passagem para adquirir fortunas incalculáveis, verdadeiros tesouros na terra,
São casas, mansões, fazendas, terras, aviões e muitos bens na terra, quando o próprio Jesus disse que essa terra vai passar por um grande fogo, tudo se queimará e nada vai ficar, tudo vai se queimar. Até parece que não leem a Bíblia, e se leem estão cegos, não enxergam a revelação da palavra. Jesus disse para o jovem: vai e vende tudo que tem. Mas Jesus não mandou ele colocar no altar. Disse: dá-o aos pobres, que terás o tesouro no céu. Estão deturpando a palavra de Deus e usando a palavra de Deus para adquirir fortunas incalculáveis. Esses pregadores pagarão muito caro diante dos olhos de Deus no dia do juízo final. Olha a conduta desse jovem logo após essa palavra. Jesus falou claramente, filho, olha, vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e terá. Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e vem, segue-me. Terás um tesouro no céu, não se preocupe. Os pregadores dizem para o povo: vai, vende tudo que tem, traz para o altar, coloca no altar, consagra para Deus. E o povo vende casa, vende carro, vende fazenda, vende tudo, traz, põe no altar, consagra para Deus. O homem pega aquilo e vai comprar mais casa, mais terra, mais fazenda, mais bens. Lamentável. Essa é a palavra de Deus, não adianta você ficar contrariado ouvindo essas palavras. É melhor se consertar, se converter, enquanto há salvação para cada um de nós. Ele, porém, aí o jovem ouvindo essa palavra, ele, porém, contrariado, olha o que aconteceu. Está falando do jovem rico. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você sabia que nesta passagem há uma revelação? A revelação é essa. Na verdade, Jesus fez com ele um teste. Com toda certeza, se ele se levantasse e começasse a vender tudo que tinha, Jesus dizia para ele: não, pare, não precisa. Não precisa vender. Eu estava só fazendo um teste com você, para saber da sua fidelidade. Se aquele jovem, ouvindo aquela palavra, se levantasse e começasse a vender todos os seus bens, Jesus certamente diria para ele: não precisa vender, eu estava apenas testando você. Mas, pastor Arantes, de onde você tirou essa revelação? Como é que você pode me provar que Jesus iria dizer para ele: não precisa vender, não precisa sacrificar seus bens para herdar a vida eterna. Eu sou a vida eterna e eu te recebo. Você passou no teste. Sabe por que estou dizendo isso? Porque a revelação é essa. Se Jesus falasse com ele: vai e vende tudo que tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me, ele estaria salvo. Se ele fosse e vendesse tudo que ele tinha, ele alcançaria a salvação pelas obras. Ele fez uma obra de obediência e pela sua obra ele seria salvo. Então, Jesus certamente diria para ele: não precisa vender, pare.
Eu vou te salvar porque eu vi que você tem temor de Deus. Quando ele vendesse a primeira fazenda, Jesus ia dizer para ele, não pode parar, não precisa vender nada. Eu sou a vida eterna. Abraçava ele, levaria ele para o reino de Deus, com todos os seus bens, com toda a sua fortuna. Porque não é o dinheiro, não é a fortuna que impede a salvação. O que impede a salvação é a incredulidade, é não crer na palavra de Jesus, naquilo que ele fala. Ser rico não impede você de ser salvo. Ser muito rico, milionário, bilionário, isso não vai impedir você de ser salvo. Porque a salvação é pela fé. E por que eu digo que há uma revelação aqui? Por que Jesus iria dizer para ele, não precisa vender? Porque lá no Monte Moriá, quando Moisés foi sacrificar Isaac, quando Moisés, Abraão, perdão, não é Moisés, é Abraão. Quando Abraão, lá no Monte Moriá, foi sacrificar Isaac, Isaac perguntou, pai, aqui está a lenha, está aqui a madeira, está aqui o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu, o Senhor o proverá para si. Dito e feito, quando Abraão levantou o cutelo para imolar seu filho, Deus bradou, pare, não precisa sacrificar seu filho, não precisa matar seu filho para ser salvo. Deus falou, agora vejo, Abraão, que tu temes o meu nome. E imediatamente apareceu ali um cordeiro. Deus não aceita sacrifício do homem. Deus aceita seu próprio sacrifício, que é Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Eu e você não podemos fazer nada pela nossa vida eterna, pela nossa salvação. A nossa salvação, a nossa vida eterna já foi preparada por Deus. Eu e você fomos chamados no ventre de nossa mãe ainda. Deus nos chamou e disse, vem, eu te salvarei, te levarei para a vida eterna. O dinheiro, a fortuna, os bens não vão impedir a salvação de ninguém. O que vai impedir a tua salvação é a desobediência à palavra de Deus. Então não seja desobediente à palavra de Deus, mas obedeça o Evangelho, creia no Evangelho, acredite no Evangelho, confie no Evangelho e o Evangelho de Cristo te salvará. Creia no nome e na salvação em Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus. Creia e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa de mais nada, mais ninguém para ser salvo. Não seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa cristã. Seja uma pessoa crente em Deus. Creia em Deus. Se você crê em Deus e confiar em Deus, Deus se revelará para você e a salvação eterna virá a ti pela misericórdia de Deus e tão somente de graça. Você só precisa crer. Se aquele jovem disser, sim, Senhor, eu vou te obedecer, ele estaria salvo e ainda teria todos os seus bens em suas mãos. Essa é a grande verdade. Guarda essa palavra, amado. Guarda essa palavra. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus, se você acredita que existe uma vida eterna e você quer se preparar para ela, eu vou te dar a chave que vai abrir a porta do céu para você. Se você quer entrar no reino de Deus, aí onde você está agora, aí mesmo, onde você está,
para o que está fazendo. Não tenha vergonha de Deus. Eu não tenho vergonha de vir nesta rádio e falar de Deus para você. Então não tenha vergonha de mostrar a sua fé. Para o que está fazendo, dobre os seus joelhos e confesse a Jesus como seu Salvador. Repita comigo essas palavras. Eu creio em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. E eu aceito a Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único e suficiente Salvador. Peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida eterna. Me salve e me dê vida e salvação. Em nome de Jesus, eu creio e aceito a palavra de Deus que foi pregada, que foi anunciada. E eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Creio na palavra de Deus, creio na minha salvação. A partir de hoje estou salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Amém? Se você fez esta oração crendo, você já recebeu a vida eterna. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe e Deus te abençoe.